130, verso 5, o tema do nosso estudo nesta noite é: onde pôr a minha esperança? Onde depositar a nossa fé, se pudéssemos falar assim. Salmo 130, verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus: aguardo o Senhor, a minha alma. A minha alma, você sabe que sou eu, é a minha essência, é você. A gente sempre fala sobre isso, né? É exatamente você. Então, eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero aonde, gente? Na sua palavra. Eu espero aonde? Na sua palavra. Por isso que está sendo tão colocado à esquerda nas igrejas, né? Como disse ali o pastor Ricardo Monte na saudação no início do culto. Você está vendo por quê? Que hoje se luta tanto contra a palavra, que o salmista disse: eu espero na sua palavra. Amém. Então, que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação no nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos em Tua casa e agora prontos para ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor se revele nesta noite, que a Tua palavra seja realmente motivo de descanso, que a Tua palavra seja um refúgio para nós. Cada um que entrou aqui por essas portas, o Senhor entrou, quem sabe com a sua dificuldade, com a sua necessidade, com a sua dor, com a sua angústia, e nós esperamos então na sua palavra. Por isso, fala-nos, ó Deus, segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória. E a igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém, amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Começo a mensagem dessa noite com um tema, com uma pergunta, né? Onde pôr a nossa esperança? Onde colocar a nossa fé? Temos vivido um dia, ou dias, ou tempos, que diríamos até de desapontamentos. Às vezes eu digo para minha mãe, foi até uma das situações que no domingo passado eu conversei em casa, durante essa semana também, com a minha mãe, com a minha família em casa, e às vezes a gente diz assim: olha, eu não tenho frustração na palavra, muito menos com Deus, porque com Deus a gente sempre está no lucro, não é verdade? Nós estávamos destinados ao inferno e Ele nos salvou. Então, mesmo como a pastora Renata disse hoje, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que não haja animais no campo, que não haja nada, todavia é o quê? Você lembra? Eu me alegrarei em quem? No Senhor. Porque aqui nós já estamos no lucro. Nós já estamos no lucro. Mas quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala da vida, os desapontamentos são muito grandes. As decepções são muito grandes. E eu, apesar dos defeitos que eu tenho, você sabe que quando eu estou pregando, pelo menos uma qualidade, não gosto de falar, mas uma qualidade eu tenho. Eu falo até também da minha parte, eu não sou santo na carne. Eu já decepcionei muita gente, já desapontei muita gente. Então a gente fala no sentido humano, né? E onde você vai colocar a sua esperança? No governo? Nesse governo que está aí? Não, pastor, era no governo anterior. Nem no governo anterior. A nossa esperança não está na vida de um homem. Não está na vida de ninguém. Quando a gente pensa, eu penso, minha mãe está aqui. É minha mãe. Mas minha mãe tem defeitos. Como eu, que sou filho dela, também tenho inúmeros defeitos. Então, a gente precisa não dizer de olhar para o outro, porque quando a Bíblia fala dessa questão do maldito o homem que confia no outro homem, não é questão da confiança de eu chegar aqui, nós estamos dentro da igreja, nós não temos dinheiro aqui, mas tem um cartão.
Paulo subiu, então não sei o posso. Né? Eu não sei se eu vou até a respeito de dinheiro. Como vocês confiaram hoje aqui, alguns aqui depositaram a oferta da igreja no meu Pix. Então ele diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Você está falando de confiança, não é de você acreditar, né, que o seu dízimo, a sua oferta vai abençoar a minha vida, a igreja, seja no meu Pix, seja no da igreja, seja lá como for. Não é isso. A gente está falando, quando a gente fala de confiar, de você colocar a tua esperança, a tua salvação, isso, depositar. É você dizer: é o meu pastor, é a minha paixão, é só a oração dele, é só a oração dela, é aquele profeta, é isso que a Bíblia fala. É quando você tira a glória de Deus e você bota no homem. É quando, isso às vezes a gente fala até dos nossos relacionamentos, aquela pessoa que vê o marido, a esposa, e venera o filho, a filha, e meu pai, no dia que meu pai morrer, eu morro junto, no dia que meu marido morrer, eu já não é nada, no dia que eu morrer, eu fico aí, não vem atrás não, né? Já não basta na terra, então fica aí, deixa eu descansar um pouco, deixa eu descansar um pouco, mas a pessoa fala, né? No dia, porque ela fala, no dia que o Marcelo morrer, eu vou logo. Não vem não, fica aí, deixa eu descansar. Deixa eu descansar. Então, a pessoa, né? Então ela tira aquela questão da glória de Deus e ela coloca no homem. E às vezes não, na maioria das vezes, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar. Porque tudo que acontece nessa terra, nós temos que entender que a glória, ela tem que ser para Deus. Amém. E por isso que o salmista ele disse aqui: eu aguardo o Senhor. É claro, a gente não vai ser também demagogo, que a obra que Deus faz, Ele vai fazer através de homens. As bênçãos, ninguém vence na vida, seja no que for, ninguém vence na vida se não tiver o apoio de alguém. Não diz: pastor, mas eu estudei, amém. Você dormia de madrugada, acordava cedo, você lutou, você estudou, você fez nível superior, fez pós-graduação, fez isso, amém, é verdade. Você pode estar certo que alguém te ajudou, nem ter sido teus professores, porque ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Deus vai usar pessoas para abençoar a nossa vida, para abençoar a igreja, para abençoar o seu trabalho, né? Para fazer. Então Deus vai fazer. Então a Bíblia diz: aguardo o Senhor. Agora, olha o segundo ponto, que é muito importante, está aqui sublinhadaço na minha Bíblia, né? A minha alma o aguarda. Eu sempre, Robson já está cansado de ouvir isso, e sabe que, eu sempre explico, né, Robson, que nós somos 3 pessoas em uma. Nós somos um espírito, que é aquele que é salvo no dia do Senhor. Nós temos um corpo, que é aquilo que eu vejo, que você vê que um dia vai morrer. E nós temos a alma, né? A alma é a nossa essência. Quando você vira e fala: eu tenho anos de amizade com o Robson, com o Josimar, por exemplo, né? Por que nós temos anos de amizade, além de ser pela obra de Deus? É a nossa alma. A alma sim se entrelaça. Mas, né, a alma, ela se entrelaça, é verdade. A amizade, a
a minha alma o guarda. Amém. Quer começar a ter paz e esperança na vida? Coloca a tua essência, a tua alma em Deus. Amém. E comecei, Senhor, a minha alma aguarda no Senhor. Sabe por quê, gente? Esse mundo está mais louco do que você pode imaginar. Esse mundo, ele está em guerra. Algumas coisas doidas estão acontecendo. Por exemplo, eu vi uma notícia ontem que na Inglaterra, uma juíza, ela proibiu os pais de verem o conteúdo da aula sexual dos seus filhos de 10, 11 anos na escola. Porque lá fala sobre diversidade, LGBT, essas coisas. Então, uma mãe foi na escola e falou, eu quero ver os livros do meu filho, que meu filho está aprendendo. A escola falou, não. Ela entrou com uma ação, a juíza deu um ganho de causa à escola. E disse, o pai e a mãe não têm direito de saber o que a escola está passando para os seus filhos. Uma das coisas, essa semana, uma juíza no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, um policial entrou com a viatura dentro de uma comunidade lá e os bandidos reagiram, atiraram e uma das balas atingiu a cabeça do policial. O bandido foi preso e foi levado para a delegacia na audiência de custódia da juíza. Sabe que a juíza soltou? Porque foi comprovado que a polícia chegou atirando e o bandido reagiu. Então, a juíza disse que o bandido não iria atirar na polícia se a polícia não tivesse atirado no bandido. Mas você com uma viatura, você entra em qualquer lugar, tem um cara armado de fuzil ali, você vai esperar ele atirar em você, para você depois ver e perguntar a ele quem é. Não, aí a juíza disse que na verdade foi uma, assim, foi a reação do Legítima defesa. em legítima defesa. Então eu estou mostrando a vocês que a coisa no mundo, gente, ela está louca, né? Hoje é domingo. Sexta-feira você foi dormir na guerra da Ucrânia, tinha 50 mil homens pagos pelo governo russo para lutar contra a Ucrânia. Os caras estavam lá lutando contra a Ucrânia. Você dormiu na sexta-feira assim. Quando você acordou no sábado, esses caras estavam dentro da Rússia, dizendo que ia estourar a Rússia toda. Aí você coça a cabeça assim e você começa a dizer, cara, tem alguma coisa errada. Quer dizer, o cara, ele era amigo do Putin na sexta. No sábado ele estava tentando derrubar o Putin. Então, gente, e hoje já virou um acordão lá. Então já levou muito mais dinheiro para poder amenizar e ficar quieto. Então, essas coisas mostram o quanto que o mundo está complicado. Alguns anos atrás, minha mãe falava assim para mim, come no máximo 2 ovos cozidos por dia, no máximo. E se comeu hoje, só daqui a 3 dias você vai poder comer. Agora hoje, meu amigo, você vai ver aqueles coach de nutrição, e se você gasta não sei quantas mil, você tem que comer 6 ovos por dia, né? Maçã, quando eu ia no Dr. Luiz, só me aplicava injeção no Rio, e quando você sentava lá, estava com piriri, ele virava e falava assim, vai para casa, come banana prata com biscoito maisena e maçã com Coca-Cola, para segurar a barriga. Hoje maçã solta. Então, olha lá, hoje maçã solta.
Ele diz assim: então fez sair o seu povo da escravidão com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Então a Bíblia diz que depois de 400 anos de escravidão, aqueles escravos saíram com prata e com ouro. Vamos trazer agora isso para a nossa vida. Quando é que foi a escravidão, a abolição da escravidão dos negros no Brasil? Em que ano? Você lembra a história? 1888. Gente, dentro do tempo, isso é pouco tempo, né? Você estava lá? Não. Então, nem a senhora, minha mãe. Então, dentro desse prazo de 1888 para cá, é pouco tempo. Então, onde que você viu isso? Os escravos brasileiros, na sua grande maioria, saíram sem nada. E por isso que no nosso país, durante séculos, durante décadas, nós vemos a mão de obra brasileira ser muito barata. Porque quando veio a abolição da escravatura, e falaram: somos livres, beleza, estamos desempregados. E agora? Aí eles voltavam aos seus senhores, e os seus senhores falavam: vamos dar um exemplo, tá, você vai trabalhar para mim um mês, e você vai ganhar R$50. Então, foi o que aconteceu com o povo brasileiro. Aí não importa mais se é negro, se é branco, se o que for, acabou que virou todo mundo escravo, os do baixo clero. Mas não aconteceu isso com o povo de Deus. Por isso que o povo hebreu, o povo judeu, é um povo abençoado. Que você veja que eles saíram da luta com prata e ouro. Onde o Senhor quer chegar, pastor Marcelo? Na nossa esperança é que eu e você vamos sair dessa luta com a bênção do Senhor. Nós não somos escravos, nós vamos sair dessa luta. Aquilo que aparentemente para nós, a gente olhava e dizer assim: Senhor, sair dessa situação e agora? A famosa frase que o pastor Marcelo diz: como é que vai ser? Amado, Deus já está preparando tudo. Ele já está preparando tudo, porque Ele fez o seu povo sair da escravidão com prata e ouro, e entre o seu povo não havia um só inválido. Nós podemos até ter passado por algum tipo de escravidão, de situação, mas eu e você, nós não somos inválidos. Nós temos a bênção do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado essa capacidade. O Senhor nos tirou do Egito, sabe? Colocou a sua bênção nas suas mãos. Repito, eles podiam ter sido até escravos, mas eles não eram inválidos. Por quê, pastor? Porque nós temos um potencial de Deus. Deus permite que muitas vezes nós passemos essas situações para quem está à nossa volta ver o potencial de Deus em nós. Aqueles mesmos que veem, muitas vezes nós sermos humilhados, nós sermos pisados. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é humilhado será o quê? Exaltado. Esse exaltado não significa de glória, repito, humana não, amados. Até porque muitas vezes eu tenho falado isso, eu falo até isso com Deus. Eu falei: Senhor, Tu é que sabes o tempo do processo. Mas muitas vezes as humilhações que eu passei e que eu passo foram tão duras, ou são tão duras, que jamais, dentro daquilo que eu imagino, permitirá que eu exalte a minha carne. E talvez você esteja dizendo a mesma coisa: pastor, diante das dificuldades que eu tenho atravessado, que eu tenho passado, na hora que tu começares a me exaltar, pode ter certeza, Senhor, que eu não vou exaltar a minha carne agora, será a sua. Porque devido às vezes às lutas, às dores, às lágrimas que nós derramamos. Pastor, mas a Bíblia, ela só coloca tudo como bênção, como vitória. Nem sempre. Há uma passagem que eu acredito que todos aqui têm na sua Bíblia, essa passagem sublinhada, ou marcada com uma bolinha, alguma coisa, e que diz em Romanos 8, eu gosto muito dessa passagem, inclusive foi a primeira que eu abri ontem, quando Deus me deu. O 37 coloca para a gente, Diaconisa Nilda, diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, né?
Desde que eu acredito, quando minha família se converteu nos anos 80, mas nos anos 90, devido a uma teologia americana, né? Então a gente, e tudo bem, em parte é certo, mas não anula a oração em que nós apenas confessávamos isso, né? Somos mais do que vencedores, amém, nós somos mais do que vencedores, é verdade, confessamos muito isso, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou, gente? Jesus. Aí você olha o versículo 37, você diz assim, pastor, está ali bonito no telão da igreja, eu sou muito mais que vencedor, pastor. Essa semana eu não vendi nada, pastor. Essa semana, que luta que eu tive no meu casamento, pastor. Que situação da minha saúde complicada foi, pastor. Essa semana, estou lendo ali, somos mais do que vencedores. Mas será que eu sou mesmo, pastor? Aí a gente vê o contexto, né, desta passagem do 36. Quando ele diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Né? E quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da confissão, o apóstolo da fé, aquele mesmo cara que disse lá nos Hebreus que fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele vem aos Romanos e ele diz, em tudo isso eu sou mais do que um vencedor. Já expliquei nesse contexto bíblico também que esse mais que vencedor eram os Jogos Olímpicos. Eram os Jogos Olímpicos da antiguidade, como nós temos hoje. Porque quem chega nas Olimpíadas é vencedor. Sabia que é assim? Quem chega nas Olimpíadas é vencedor. Os três que chegam até o final são os mais que vencedores. O mais que vencedor em ouro, o mais que vencedor em prata e o mais que vencedor em bronze. É isso que simboliza aquele pódio das Olimpíadas. Todo mundo, repito, todo mundo que chega às Olimpíadas é vencedor. Quem chega no final, que ganha as medalhas, são os mais do que vencedores. Mas a Bíblia fala que o cara que é mais que vencedor, ele antes está aqui, como a diaconisa Hilda colocou, nós somos entregues à morte todo dia, gente. Como disse o apóstolo Paulo também na sua epístola, se não me engano, aos Coríntios, né? É luta por dentro, temores, por fora, tudo, é uma situação, é um drama, é uma dificuldade. E ele falou, todos os dias nós somos considerados como ovelhas para o matador. Então eu entendi até uma frase que Deus colocou no meu coração ontem. As aflições, elas são diárias, mas as vitórias também. Amém. Se você chega ao final do seu dia e quando você vai lá deitar a sua cabeça no travesseiro e você agradece a Deus, você está muito certo. Porque se o seu dia foi difícil, mas também você venceu aquele dia. Amém. E nós então podemos falar que em todas estas coisas nós somos muito mais vencedores. Nós conquistamos, gente. E eu repito, nós estamos no lucro, porque tem pessoas que não experimentam Deus da maneira que nós temos experimentado. Por mais que por vezes venham as situações que nos façam pensar em desistir, pensar em parar. Por isso que Paulo, ele disse, você é muito mais que um vencedor. E eu digo para você agora, você é muito mais que um vencedor. Pastor, eu gostaria de olhar para a palavra e me identificar em algumas dificuldades, em alguns dramas. Pessoas que são de Deus e que viram em Deus um milagre. Porque, pastor Marcelo, nesse último domingo do mês de junho, eu chego aqui e eu chego dizendo para o irmão e para Deus, eu preciso de um milagre. Tá bom. Eu, pastor Marcelo, digo para você, eu também preciso de um milagre. Precisamos, amados. Agora, as dificuldades que nós enfrentamos não podem parar os nossos planos e os nossos projetos.
bonito que fizemos hoje lá em casa, né? Planos, projetos. Deus dará o sucesso? Deus é quem sabe. Mas nós não podemos parar a vida, gente. Nós temos que seguir. Repito, se as aflições são diárias, as vitórias também são diárias. E a Bíblia fala do de repente de Deus. E eu separei uma mensagem, uma passagem que há muito tempo eu não trazia à igreja. Achei interessante, eu lembrei, estava passando os olhos assim, eu estava procurando outra, já conheço ali da Atos 14, e eu encontrei essa aqui. Estava procurando uma outra passagem, e encontrei essa aqui, que de repente pode ser que a gente imagine assim: onde eu vou colocar a minha esperança? Existem pessoas que entraram em problemas que não criaram, mas existem pessoas nesse momento que viraram fragmentos no fundo do mar. Como a gente estava falando aí, alguém quer ver o Titanic, gente? Como que alguém entra num negócio, de brincadeira, é desse tamanho aqui, gente, sem brincadeira, é isso aqui, ó. O negócio é isso aqui, porque são 5 pessoas sentadas com as pernas esticadas, é isso aqui, é daqui, essa volta aqui, a cápsula era mais ou menos isso aqui. 5 pessoas com o Robson pilotando um joystick, aquilo do videogame. E a pessoa diz assim: eu vou para 4.000 metros de profundidade com alguém pilotando aquilo no joystick. Bilionários foram lá para poder botar foto no Instagram, viraram comida de peixe. Acabou. Por quê, gente? Porque entraram no problema. Mas existem outros que não fizeram nada para ter um problema. Muitas vezes até já nasceram com ele. E aqui nós vemos um caso assim. Em isto, costumava estar assentado certo homem aleijado. Ele era paralítico desde quando, gente? Desde o seu nascimento. Então, isso que eu estou fazendo agora aqui, ó, que para mim também foi uma dificuldade, né, mãe? Poder andar, né? Então, tem gente que anda logo, eu demorei mais um pouco, mas hoje eu ando, eu viro, eu dou voltas, meu cérebro já está condicionado, beleza, eu faço isso aqui, faço como você. Mas esse homem, até esse momento aqui, ele nunca tinha experimentado isso, porque ele era paralítico desde o seu nascimento. Mas existem pessoas que elas paralisaram as suas esperanças. Eu perguntei hoje no tema da mensagem: onde que eu vou colocar a minha esperança? Lembra do que nós lemos no primeiro versículo? A minha alma aguarda quem? O Senhor. Eu espero na sua palavra. Esperar na palavra. Uma situação, uma dificuldade na vida, uma adversidade, uma enfermidade, a gente pode até esperar na palavra. Mas o que dizer aqui para esse homem que já estava acostumado àquela situação? Eu sei, gente, que existem dores na vida. Graças a Deus eu nunca passei, mas já ouvi histórias de pessoas que já passaram, que disseram que perderam um membro do corpo. Por exemplo, houve um acidente e a pessoa perdeu o braço. Nossa, a gente imagina, a gente deve dizer assim, que dor terrível. Muita gente disse que não sentiu nada, só sentiu um impacto. Por quê? Exatamente por isso, porque a dor foi tão grande que os nervos travaram e a pessoa não sentiu, porque os nervos também foram cortados. E existem pessoas na vida que elas se acostumaram com as suas dores. Eu vi outro dia um pastor americano e ele estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim: ó, se você ainda sente muitas dores por causa de um sofrimento, é porque o teu sofrimento não é tão terrível assim. Porque pessoas que realmente perderam membros, que tomaram vários tiros no corpo,
sobreviveram, elas não sentiram a dor. Porque o corpo, ele travou os nervos de uma tal forma, devido à agressão, devido àquela violência, que a pessoa, ela não sentiu. Então, existem pessoas que elas estão acostumadas ao seu sofrimento, e aquele homem estava ali diante, naquele local ali, esperando um milagre, e todos os dias ele estava ali, porque ele não tinha mais esperança, ou talvez porque ele se acostumou com o seu sofrimento, ou porque também lá no fundo havia esperança que alguém passaria ali e lembraria de mostrar em Deus o milagre na vida dele. E a Bíblia diz que então tinha um homem, eu vou colocar de repente talvez sem esperança, sei lá. Ele era paralítico desde o seu nascimento, ele nunca tinha experimentado, viver o que eu vivo e você de nós andarmos caminhando. Como aquela pergunta: o que é mais duro? É alguém perder a visão ou alguém que nunca viu nada? Qual será mais complicado? A pessoa que já nasceu no escuro, ela não sabe nada, ela nunca viu nada. Ou a pessoa que um dia, como eu e você já viu, como eu vi agora eu sair da minha rua, aquele pôr do sol vermelho maravilhoso, e de repente você não, a pessoa imaginar assim, nunca mais vai ver, não é? O que deve ser pior? Ele aqui, ele estava acostumado. Onde estavam colocadas as esperanças dele? Diz o versículo 9: esse homem ouviu falar Paulo, ele ouviu a pregação de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Então, gente, a palavra, ela motiva a fé, e a fé tem que ser vista. A fé tem que ser vista. Por isso que a oração desta igreja aqui não é, gente, eu vou chamar agora aqui o pastor Ricardo, ele vai vir ao altar, e não sei como eu diria isso, pastor Ricardo, mas ele e nós vamos fazer uma oração introspectiva. E aqui ficaria o pastor Ricardo em pé aqui, e a gente sentado aí também. Nunca começar esse barulhinho no meu circulador aqui, no ventilador ali, no introspectivo, é o quê? Já ouviu até uns mosquitinhos, já passou. Não, amados, a fé tem que ser vista. A fé tem que ser vista. Você veja que o pregador estava ali falando, aquele homem estava acostumado ali, está assentado, paralítico, e a Bíblia diz que Paulo fixou os olhos nele e viu que ele possuía fé para ser curado. O que aconteceu no meio da pregação? Diz o versículo 10: disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e começou a andar. Ele deu um salto, ele se aprumou. Então não ia adiantar ele dar um salto se ele não tivesse juntado as pernas dele e pulado e saltado. A palavra produziu um milagre nele. A palavra trouxe esperança a ele, mesmo que ele nunca tenha experimentado andar, mas a fé o fez andar. A fé o fez saltar. Eu não sei se hoje nós podemos estar também sentados, esperando que alguma coisa aconteça, mas a palavra tem que começar a mexer em nós. A palavra tem que começar a mexer em nós, a tal ponto que a gente venha dar um salto
6:63. O Espírito é o que, gente? É o que? É o que? Vivifica. Agora, pastor, e a carne? Nada aproveita, gente. Carne para nada aproveita. Por isso que eu não quero saber da tua carne e tu não queres saber da minha. O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Como disse meu padrasto, presbítero Jesus, nem para comer, porque a carne humana é dura e amarga. Já provou, gente? Né? Então, a carne para nada aproveita, né? Nem para ser alimento. Ser humano na sua carne, nem para alimento, mano. Ele serve, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém. Espírito, né, gente? É o que move e que dá vida. Hoje talvez você tenha chegado aqui, pastor, estou me arrastando um pouco, estou isso, mas a palavra que você tem recebido nesse altar é Espírito e vida. Amém. E eu termino com 1 Coríntios 15:57 e 58. Diz assim: graças a Deus. Vamos dizer juntos, gente? Graças a Deus. Isso. Fala de novo aí. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória vem por Ele, vem dele, através dele. E qual é a minha atitude para terminar a minha esperança, pastor? 58 que diz: portanto, olha o que Paulo disse, meus amados irmãos, pastor Marcelo, a coisa não está fácil, tá bom, então olha só, sede, vamos ler juntos? Firmes, inabaláveis, vem de vez em quando na igreja, é isso, gente? Não, sempre abundantes na obra do Senhor. Ah, pastor Marcelo, eu fiz o caldo sexta-feira aqui, está aqui nesse versículo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que Deus colocar nas tuas mãos, faça. Pastor, mas tem que vir aqui domingo, tem que vir ensaiar no sábado, tem que ir terça que a gente vai ter agora a célula em Arraial do Cabo, tem que ir terça lá no pastor Ricardo Monte, tem que estar quinta-feira aqui. Amado, ser bíblico. A Bíblia diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele, o Senhor, o vosso trabalho não é em